Pedro Dobal na linha para poder falar sobre o domingo violento de confronto entre torcidas organizadas. Dobal, quantos presos, quantos feridos, o que foi apreendido, onde essas ocorrências aconteceram? Conta pra gente, bom dia. Bom dia para você. Foram vários pontos do Rio de Janeiro com brigas de torcida. Ao todo, segundo a Polícia Militar, foram 31 pessoas detidas e pelo menos 9 feridos, sendo que 3 deles foram baleados. Vamos detalhar cada uma dessas ocorrências. Primeiro, a gente teve cenas de barbárie flagradas na região do Tanque, na altura da estação Tanque do BRT, na zona oeste do Rio. Isso, claro, horas antes do clássico entre Flamengo e Vasco. Um homem aparece em imagens feitas por moradores sendo agredido com chutes e pauladas no meio da rua. Logo depois, um outro homem também é cercado pelo grupo e derrubado no chão. Em seguida, os agressores vão embora. Essas vítimas tiveram politraumatismo, foram levadas para a UPA da Taquara e depois transferidas para os hospitais Getúlio Vargas e Miguel Couto. Elas ficaram muito machucadas mesmo, mas ainda não se sabe o estado de saúde delas duas. Nessa ocorrência, 10 pessoas foram detidas. Na Zona Norte, teve briga também em Irajá. Testemunhas contam que tinha um grupo de cerca de 30 vascaínos circulando perto da estação de metrô. Um carro parou ali perto, chamou os vascaínos, eles se aproximaram e em seguida os ocupantes atiraram contra eles. 2 pessoas foram baleadas, uma delas foi atingida na perna, já recebeu alta, a outra foi baleada nas costas e está internada com quadro de saúde estável também no Getúlio Vargas. Em Vicente de Carvalho, também na Zona Norte, os policiais também foram acionados para uma briga de torcida. 6 pessoas foram presas e os agentes apreenderam com elas bastões de madeira, uma granada e uma touca. Na Baixada também teve confusão bem grande, inclusive um blindado da Polícia Militar chegou a ser usado para tentar dispersar a confusão. Lá em Caxias foram 15 pessoas detidas, sendo que 3 precisaram de atendimento médico e outros 2 homens foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. Um com fratura no crânio, segue internado com quadro de saúde estável, e outro foi baleado no braço e já recebeu alta. Então, ao todo, 31 pessoas presas, segundo a Polícia Militar, isso até o fim da partida. A gente não tem informação sobre quantas delas realmente continuam presas e quantas já foram liberadas. E, enquanto isso, a gente sabe que quem só quer ir para o estádio curtir fica se sentindo acuado. A gente até conversou aqui em Irajá com alguns torcedores, vascaínos, flamenguistas, dizendo que hoje em dia tem medo de levar a própria família para estádio justamente por episódios como esse. Obrigado, Pedro Dobal, pelas informações. Agora o detalhe, né, Carlos Andreasa? O Dobal falou, a gente ainda não teve a atualização de quantos desses 31 ficam presos, mas pela minha experiência cobrindo esse tipo de caso, vai tudo para o Juizado Especial Criminal, o GCRIM, é considerado ali menor potencial, os caras assinam um termo circunstanciado, dependendo do flagrante até tem que pagar alguma coisa, mas geralmente são aplicadas ali ou advertências ou, dependendo da reincidência, medidas cautelares. O fato é que esses caras não estão nem preocupados. Se eles já estão cadastrados lá na biometria do estádio, não podem mais entrar. Se eles não podem entrar no estádio com os adereços de suas organizadas, esses caras, boa parte, nem vão para o estádio. Eles só querem marcar horário, local, se encontrar e cair na porrada e não estão nem aí. Você vê que nas imagens que a gente exibe, enquanto o Dobal vai narrando os conflitos, a PM chega armada de fuzil, dando tiro pro alto, apontando o fuzil para esses bandidos, de cacetete. E os caras estão lá, tomando spray de pimenta, tomando bomba de efeito moral, tomando pancada de cacetete na cabeça, e parece que a PM nem está ali. Os caras continuam, parece que estão sob o efeito de uma força do mal maior, e eles continuam em pé ali, se matando, enquanto a PM está descendo o sarrafo neles para tentar separar ali a confusão, né? Não vão ao estádio, mas são membros de torcida organizada. Torcidas organizadas que são acarinhadas pelos clubes. Os clubes abraçam as torcidas organizadas. Abraçam, dão ingressos, fazem campanha eleitoral para o clube ou para fora do clube, contando com torcida organizada. Então, a gente tem que ser rigoroso com isso. Os clubes são partícipes do endosso a essa barbárie. Há no Rio de Janeiro muita tolerância com torcida organizada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós aqui não fazemos profecia.
Mas nós, na quinta ou na sexta-feira... Vinícius Calixto, tá nos ouvindo? Chega aí, por favor. Na quinta ou na sexta-feira, nós falávamos aqui, porque todos nós, com toda razão, preocupados com a Libertadores, com os jogos que vem essa semana, a gente falava aqui, atenção a Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, porque não é previsão, portanto, é uma obviedade, todo Flamengo e Vasco o couro come. Todo jogo o couro come. E a gente dizia, por isso chamei o Calixto aqui, peguei ele de surpresa, mas realmente foi no improviso, a gente dizia que essas brigas, a de Caxias com certeza, estava marcada, anunciada que aconteceria. Praça dos Expedicionários. A gente falou aqui sobre isso, que ela aconteceria. Então eu preciso também relativizar a reação rápida da polícia. Maior a intensidade ou menor, se você tem um setor de inteligência na polícia, se a briga está marcada, a gente sabia que estava marcado em rede social, a polícia demorou a chegar. Se está marcado, você chega antes, inclusive. Preventivamente, estava marcado. É isso mesmo, não é, Calixto? Sim, é isso sim. A gente tinha falado sobre isso aqui. Falamos na sexta-feira, a gente adiantou que, né, tem muitas preocupações, mas a gente estava quase que esquecendo um pouquinho do Flamengo e Vasco do fim de semana e sempre ali naquele ponto, né, dali da Praça do Carrefour, para quem é de Caxias conhece ali a Expedicionário, o ponto de referência é o Carrefour, onde uma dessas torcidas organizadas que brigam ficam concentradas ali, esperando a outra, que sempre vai até lá para onde tem a confusão. E acaba envolvendo outras torcidas, porque é aliado, um aliado de outro. Eu não quero entrar em detalhes sobre torcida organizada especificamente, não. Eu tenho uma opinião muito dura sobre torcida organizada. Acho ruim. E o que mais me preocupa é a forma como os clubes se rendem à força política, porque força política tem das torcidas organizadas. O cara não vai no estádio. Não vai. Como a gente pode sofisticar o nosso sistema punitivo para um brigador quanto mais? O cara sai de casa com um granada, irmão, com um bastão. Certo? Não saiu para jogar beisebol. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Em alguns lugares do mundo, não basta proibir o cara de ir ao estádio. Ele já está conformado que ele não vai ao estádio. Ele sai no domingo, ou no sábado, ou na quarta-feira, tem jogo, ele sai para brigar. Sai para brigar, para matar, para se matar. Só que paralisa a cidade, arrasta todo mundo e tal. Em alguns lugares do mundo, para além de não poder ir ao estádio, e eu defendo isso, esse cara, como punição, ele é proibido no dia do jogo. No dia do jogo, não importa. Eu trabalho nesse dia. Sinto muito, irmão. Para você vai ficar mais difícil arrumar trabalho e tudo mais. No dia do jogo, o cara tem de se apresentar à delegacia de polícia. Mas são 100 caras. 100 caras. Distribui. Delegacia mais perto da casa do cara. O cara tem de se apresentar. O jogo é 4 horas da tarde, 6h30, 9 horas, não importa. 9 horas da manhã. Tem de se apresentar à delegacia. 9 horas da manhã. E vai ficar na delegacia até 1 hora depois do fim do jogo. Não importa que horas acabe o jogo. Isso é uma coisa tão simples. Uma evolução tão simples da nossa legislação que poderia... E se o cara não se apresentar? Aí o bicho pega pra ele. A gente não avança nesse sentido. O Cristiano Pinho falou. O que acontece? O cara vai, certo? Vai levado pra delegacia, se apresenta, tem lá o boletim, mais um registro como ele, nem dorme na prisão, vai embora para casa. Para esse cara que não se incomoda nem com a chegada da polícia, que está adrenalizado, na hipótese de que existe esse verbo, o cara tá nem aí pro que vai acontecer com ele. E na próxima ele vai brigar de novo. Ele só vai parar. Ele só vai parar se morrer. Ou se começar a ter o seu direito de ir e vir. Que é o que tem que acontecer com... O direito de ir e vir, para criminosos, os caras são criminosos. O direito de ir e vir tem que ser condicionado, flexibilizado para criminoso. Se você não tem condições de prender o cara por esses crimes, se nem na noite da barbárie ele fica na cadeia, que ele tenha o dia do jogo. Esse cara não tá nem aí pro jogo, mas ele não vê o jogo, ele não tem nada. Ele fica na delegacia esperando o jogo acabar, passando horas lá. Mas nisso a gente avança. Zé Paulo Sobral. Tem um ouvinte aqui que preferiu não falar o nome, mas mandou um áudio aqui pra gente, deixa a gente botar o áudio no ar. Bom dia, gente. Bom, eu não vou falar meu nome, mas tem uma questão aí, esse negócio de torcida organizada. A questão é o seguinte,
existem torcidas organizadas que têm vínculo com outras torcidas organizadas em outros estados e tal. Eu torço para um time que tem vínculo com a Força Jovem do Vasco e com a torcida jovem do Botafogo, alguma coisa do tipo. E essa torcida organizada do meu time, ela ganha ingresso do clube e o que acontece? Chama os amigos de torcidas organizadas para ir assistir jogo junto com a torcida do clube que a gente torce. Ou seja, o torcedor que é sócio e compra o ingresso na mão, acaba pagando o ingresso para esse tipo de pessoa. Eles recebem o ingresso do clube, como torcida organizada, e dão para os amigos de outros clubes que são amigos dele de torcida organizada. Olha aí. O buraco é muito fundo nisso aí. E os clubes são permissivos, os clubes distribuem ingressos, os clubes dão muita moral para a torcida organizada. E o que vai acontecer aqui no Rio, cedo ou tarde, infelizmente, por causa desse tipo de coisa, é aquilo que a gente já falou. O Ministério Público demandando jogo de torcida única. Pela incapacidade de evitar esse tipo de coisa. Vai resolver o problema? Não vai, porque esse torcedor que briga já não está no estádio. Mas nós vamos chegar, para desmobilizar, inclusive, o torcedor na rua, a gente vai chegar ao momento em que será torcida única aqui no Rio de Janeiro. E não precisa ser assim. Nós temos um histórico de futebol clássico com as duas torcidas. E aí, Vini, sei que você tem sua matéria para fazer, obrigado aí pela moral. Cristiano Pinho, olha o que chega aqui, Mário Dias Ferreira me chamou a atenção no nosso chat. Mensagem do Gabriel Céspedes. Andreasa, você viu... ele faz referência ao jornalista Mauro César Pereira. Você viu o informe de que os barras bravas do Peñarol... Tem Flamengo e Peñarol quinta-feira. Libertadores. Já teve briga da última vez, 2019. Morte. Tem jogos do Fluminense e do Botafogo no mesmo dia aqui, quarta-feira. Contra Atlético Mineiro e São Paulo, e entra até em discussão isso que o nosso ouvinte falava, de aliança de torcida. Isso. Informou Mauro César Pereira que os barra bravas do Peñarol estão vindo para o Rio com o discurso de que será uma guerra. Eu estava até pesquisando aqui, o Mauro César Pereira falou isso há pouco em uma live na internet. Ele acompanha bastante futebol sul-americano, com destaque também, foco para times de fora do Brasil. E aí, por ter contato também com a cultura de arquibancada desses outros países, sim, ele já viu essa movimentação de que os torcedores do Peñarol vão vir com essa mentalidade. E a gente falava sobre isso, né, Andreas? Esses caras vão chegar antes da quinta-feira. Já estão vindo. Então, na quarta-feira à noite, a gente vai ter em algum momento as torcidas de Fluminense, Atlético Mineiro, Botafogo, São Paulo, Peñarol, Flamengo e Vasco na pista ao mesmo tempo. Sim. Porque Flamengo e Vasco entra nessa seara que o ouvinte estava falando. Mesmo que em menor quantidade, são torcidas aliadas de Atlético Mineiro e São Paulo, isso no que diz respeito à organizada. Então ganham ingresso, recebem em suas sedes, em algum momento vão estar ali juntos e misturados. Então, teremos aí 7 organizadas nas ruas. Falamos muito sobre isso, mas o governador, o secretário de segurança, o secretário de PM, todos bateram no peito e disseram que está dominado, está tudo tranquilo. Assim como ontem não vai ter barbárie nenhuma, vai ser paz. Por via das dúvidas, decretaram ponto facultativo, né?